Olá, boa noite. Boa noite. Karina já tá aí. Só esperar uns minutinhos. Oi, Cá. Ai, que bom que você chegou. Vamos conversar bastante sobre esses narigudos. Aí, um monte de mãe de narigudo aí já entrando. Isabela, Ellen. Aí, ó. Boa noite. Um monte de mãe de narigudo. Aí, as desesperadas. Fez cocô, não fez cocô? Tomou leite, não tomou leite? Ai, que bom. Que bom, gente. Nossa, já tem bastante gente junto. Ei, Ariane, tudo bom? Ai, que bom. Tá todo mundo me escutando direitinho? Me vendo? Que eu vou chamar a Karina. Deixa eu chamar a Karina. Ei, doutor, chegou. Tava falando com. Ei, Cá, Oi, tudo bem? tudo bom? Ai, como é Tudo. bom ter você aqui, com esse Eu, sorrisão. eu que fico super feliz pelo convite, muito mesmo. Nossa, muito bom mesmo. Tava falando com o Dalton mais cedo, porque essa camiseta que eu tô usando é do Falling Foco. Ela Aham. tem 15 anos. Eu falei, eu tenho que aproveitar Nossa, enquanto, né, assim, a quarentena ainda não me deixou sem ela, porque provavelmente vai terminar a quarentena e eu já não vou mais estar é verdade. de Ah, tanto. mas Cada vez que a gente se olha assim na tela, a gente vê mais bochecha, entendeu? é, Mas eu tenho algumas faz antigas do parte Instituto desse. também que eu uso até hoje. Não tem como, né? A gente É. guarda. Olha outra mãe de nariguda entrando aí. Ei, É, Fabi, tudo bom? Mas tem bastante gente. Pode deixar, Rafael, a live vai ficar salva. Vai ficar salva para vocês verem depois. Até parece, doutor, o modelo tá com o mesmo corpo, até parece. Bom, gente, boa noite. A gente está com 25 pessoas e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês nessa oportunidade da gente conversar com vários profissionais a respeito sobre vários assuntos. A gente teve uma primeira falando sobre nutrição de primatas, né, que o professor Dalton conduziu. Depois a gente teve uma outra falando sobre reabilitação com o Roberto, um biólogo. Depois a gente teve uma maravilhosa com a Aline, falando sobre nutrição de cães e gatos, e um pouco da aplicação, né, da nutrição de cães e gatos na nutrição de selvagens. E agora a gente tem a Karina, gente. A Karina, é tudo isso, todo esse sorriso, né, que vocês estão vendo, com certeza vocês já conhecem a Karina. O Felipe já entrou aí, ó, o estudo do Keeper dos Tamanduás, que dá bronca na gente quando a gente mima os tamanduás demais, né? Que dá aquele puxãozinho de orelha. É, e ela é tudo isso. A Karina é um exemplo, assim, é uma inspiração para mim. Primeiro porque ela me ensinou o campo, né? Assim, o primeiro contato que eu tive com o campo foi com a Karina, no curso lá no Pantanal. E eu tive a excelente aula sobre como a gente deve se portar em campo e técnicas de contenção, enfim. E a minha vida profissional toda foi dentro de zoológico, centro de reabilitação, governo, né? Então essa pontinha do campo, com certeza, foi incrível, né? E eu só tenho a agradecer a ela por toda essa experiência. E a Karina é muito mais do que isso, né? Ela é mãe de bisnaguinha e de vários outros tamanduás. E a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso.
né? E eu queria pedir para a Karina contar para a gente um pouco sobre a vida profissional dela, né? Sobre a trajetória profissional, sobre o Instituto Tamanduá que ela está representando. Eu sou pesquisadora associada com muito orgulho, né? Junto com o Felipe, que também está aqui assistindo. Então, queria que ela contasse um pouquinho para a gente sobre o projeto e sobre a trajetória profissional dela. Ai, Aninha, primeiro eu queria agradecer, primeiro o convite, né, de estar aqui com vocês, e segundo essas palavras que até me emocionam, que para mim você também é um exemplo, né, de profissional, minha amiga, e eu tô super feliz de estar aqui, né, eu sou aquela que sai correndo, Aninha, me ajuda, pelo amor de Deus, tá acontecendo alguma coisa, o que eu faço? Então é muito gostosa essa troca que a gente tem, tanto de amizade quanto profissional, né? Então a gente trabalha junto à distância, né? Com a pandemia, sem a pandemia, mas a gente está sempre junto, né? Pela conservação dos nossos narigudos. É verdade. Então, eu sou bióloga, né? De formação, me formei tem alguns anos já. E a minha vida, na verdade, com animais silvestres começou em 2007. Comecei no voluntariado do Zoológico de São Paulo. E eu lembro até hoje, minha entrevista com a Mara, que era chefe de setor, né? Então eu entrei na sala dela, ela estava com um filhotão de uns 2 meses de um tamanho da bandeira, e ela fazendo, né, mexendo no pelo assim, ela perguntou se eu gostava de animais. E aí foi né? E aí foi meu primeiro contato direto, assim, com filhote, né, de tamanduá e tudo, e foi um amor à primeira vista. Dali só cresceu, né? E foi a minha primeira oportunidade, que eu tenho que agradecer ela também pela confiança. E eu ia fazer justamente o voluntariado responsável pelos filhotes do setor de mamíferos. Que chato. Nossa. Daí eu fiquei 2 anos, né, nesse voluntariado. Eu tive a oportunidade de trabalhar não só com tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, outros mamíferos. E entrei como uma aprimoranda profissional no Zoológico de São Paulo também. E dali eu já fui para a Vida Livre, aí consultoria ambiental, e em 2013 eu entrei para o Instituto Tamanduá, que estou até hoje. Nossa. E o Instituto, ele tem algumas bases, né? Tem a base Pantanal, agora essa base maravilhosa lá, que eu ainda não conheço, mas que eu vou conhecer, entendeu? Já está com promessa, né? Com Tamanduaí. Como que funcionam essas bases? Então, o Instituto esse ano está completando 15 anos, né? Estamos de aniversário especial. A gente foi fundado em 2005. Iniciamos também no cativeiro e partimos para a Vida Livre, né? Com a necessidade de levantar informações acerca dessas espécies que eram nada conhecidas, né? Em 2005, 2006. E hoje a gente tem essas 3 bases. Então, a gente tem a base no Pantanal, que é onde a gente continua ainda nossa pesquisa de levantamento de enfermidades e ecologia de tamanduá-bandeira e mirim. Aqui no Delta a gente trabalha com Em Busca do Desconhecido, né? O trabalho exclusivo com tamanduaí. E a gente tem agora a nossa base mais recente, que é a da Praia do Forte, que é com as preguiças de coleira, no projeto Preguiças. Olha só ampliando, né? Só ampliando e aumentando. E assim, todos esses com características super específicas de alimentação, porque vocês não gostam de coisa fácil, né? Vocês gostam de coisa difícil para estudar, né? Então, a gente também está junto nisso. E, assim, falando de tamanduá, você tem a oportunidade de trabalhar com 3 espécies, né? A gente sabe que a Flávia não bastou identificar uma, já identificou 7 de uma vez, né? Então, é um exagero, né? Mal a gente sabia sobre uma, já sabe sobre 7, que existem 7. Mas todas elas insetívoras, a gente sabe disso, a base, né? Cupim, formiga. Mas você traria alguma diferenciação entre essas espécies em termos de alimentação, talvez sazonalidade, não sei. O que você observa delas? Então, a gente, né, da diferença entre elas, né, já começa pelo hábito, né? O tamanduá-bandeira é totalmente 100% terrestre, né? Ele se alimenta basicamente de formigas e cupins, mas a gente acredita que tem essa sazonalidade, principalmente pela disponibilidade, né? Então, por exemplo, no Pantanal a gente tem a época de cheia e seca, então provavelmente na época de cheia ele vai se alimentar de espécies que estão mais fáceis, né, de acesso, diferente da seca. O tamanduá-mirim já tem hábito escansorial, então ele tem as opções tanto arborícola quanto terrestres. E aqui no Delta a gente está vendo tanto o tamanduá-mirim quanto o tamanduaí, que é totalmente arborícola, que eles têm preferência mais por formiga. Até mesmo a tapioca e a bisnaguinha aqui, quando a gente, né, deixa elas andarem aqui nas árvores mais soltas, assim, né, fora do recinto, geralmente elas comem mais formiga do que cupim. Elas meio que
ignoram os cupins assim que tem pelas árvores, mais formiga mesmo. E é algo interessante que deve ser sazonal também, por conta que aqui também a gente tem a época de chuva, que enche, né, as lagoas, enche muitas regiões que eles habitam, e tem a época de seca também, então a gente acredita que tem essa sazonalidade de alimentação também. E a gente gosta de desafios, né? No tamanho do tamanduaí, né? Porque a gente olha as fotos, assim, a gente não tem a noção, mas ele cabe dentro de uma palma de mão, né? É um animal maravilhoso, um focinho desse tamaninho, né? E a gente fica imaginando, assim, o filhote dele. E ele é bem diferente, né, dos outros, que aqui no Delta a gente está com uma média de 180 gramas, assim, de peso para eles, né? Então, a maior que a gente teve aqui foi uma fêmea de 250 gramas, mas já estava prenhe já para nascer o filhote. E é isso mesmo, cabe, tipo, você junta as mãos assim e é um indivíduo adulto enroladinho, né? Certinho. E é uma espécie... Não posso, né? E a gente teve a oportunidade de acompanhar a mãe com o filhote, né? De ver o primeiro relato de cuidado parental da espécie. Em junho de 2017, a gente achou 2 fêmeas prenhes. A gente marcou elas, né? Fez uma marcação. E a gente conseguiu acompanhar até ela praticamente parir, mas a gente não conseguiu assistir o parto. Mas aí a gente achou ela com o filhotinho ainda, com o pelinho todo encebadinho ainda, recém-nascido mesmo, né? Que a gente fala que ele tem o pelo bem douradinho, brilhante. E aí a gente acompanhou até ele soltar da mãe, né? Depois de quase 90 dias, ele soltou da mãe. Então a gente teve essa oportunidade de acompanhar todo o crescimento do filhote, foi muito legal. Nossa. E em termos de comportamento reprodutivo, tem alguma coisa diferente? A gente sabe que eles nascem. Até aconteceu uma coisa bem interessante esses dias. Um técnico me procurou perguntando sobre um filhote que tinha nascido e não tinha subido na mãe. Eu falei assim, olha, se não subiu na mãe, alguma coisa está errada, porque, né, eles praticamente nascem, já grudam no pelo, já tem essa... Como que é o comportamento reprodutivo deles? Assim? Então, quando eles nascem, eles têm características únicas também, né? Então, o pelo é diferente do adulto, né? Bem mais fininho, mais delicado. E assim que eles nascem, eles já têm esse instinto realmente de subir na mãe. Ele já tem essa força na musculatura, ele já sobe direto nas costas da mãe. Tanto as 3 espécies, né? Isso a gente pode falar. Tem umas imagens muito legais, não sei se você já viu, acho que é do Zoo de Dallas, do nascimento de um filhote de mirim. Eles tinham... Era muito legal. Então, você já vê mesmo que o filhote já sai, nem caiu no chão, já tá subindo direto. Todo melecado, já gruda no pelo, já, né, já tem essa... Então, né, é muito... E é muito legal essa característica, a gente saber disso, porque é um indicativo realmente se o cuidado parental em cativeiro vai funcionar ou não, né? Às vezes a mesma mãe pode ser de primeira viagem, não deixar o filhote subir nas costas. Então, isso é um indicativo muito bom de comportamento para a gente conseguir ter um controle, né, em cativeiro. E até, às vezes, deixar o macho junto, né? Algumas instituições mantêm o macho com a fêmea junto, do mesmo recinto. Isso, às vezes, o macho não aceita. Então, né? E, assim, quando a gente não tem a noção de que a fêmea está prenhe, e a chegada de um filhote é surpresa, piora a situação, né? Então, por isso que é muito importante esse acompanhamento, principalmente quando macho e fêmea estão juntos, que nem sempre dá certo, né? O que acontece é que quando a fêmea pare o filhote, ela logo em seguida ela entra num estro pós-parto. Né? A gente, né, alguns pesquisadores acreditam que isso seja uma garantia, por exemplo, que o filhote nasça morto ou nasça com algum problema e a mãe abandone, é uma garantia que chegue outro macho e já reproduza novamente. Então, se eles estão no mesmo recinto, se a mãe está com o filhote, ela não vai aceitar nunca a cópula com o macho. Então, ou tem machos que chegam até a matar o filhote para conseguir fazer isso. Então tem que ter esse manejo correto, né? Então tem que acompanhar a cópula, acompanhar o crescimento, né, da barriga da mãe. Eu sei que tamanduá é difícil da gente ver, mas quando chega na fase final, assim, no terço final, a gente consegue acompanhar. Já consegue ver a redondinha, né? Se bem que, assim, em zoológico a gente tem um probleminha de excesso de fofura. Tem. A gente até vai falar sobre isso, né? Porque quem acha que tamanduá não fica gordinho, fica assim, né? Com certeza. Então, aí, às vezes até prejudica, mas é um acompanhamento mesmo, né? Se você tem macho e fêmea junto, né? A probabilidade que isso vai acontecer, né? Então, é importante que a gente faça esse acompanhamento. E falando sobre órfãos, né? Que é o tema da nossa live,
Às vezes, eu fico impressionada com a quantidade de fórmulas que existem, né, para manejo de tamanduá. Eu arrisco dizer que tamanduá, eu acho que tem a variação, a maior variedade de itens, de ingredientes, em Sim. tudo, né? Desde da época do nascimento, do filhotinho, até mesmo a papa do tamanduá, né? Então, a gente sempre fala sobre essa diversidade de itens. E a gente escuta de tudo, né? Pessoas que criam uma água batida com ração, pessoas que criam com... mas a verdade esses animais estão chegando numa quantidade absurda, cada vez maior. Cada vez maior. A gente nota isso. Tem ano que a gente recebe 6 filhotes. Eu mesma agora, nesse momento, acompanhando 4. Nossa. Então, mesmo não tendo, a gente vê essa dificuldade dos profissionais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, né, com a bisnaguinha, com a tapioca, esses nomes maravilhosos. Assim, você tem um capítulo também, né, que você fala sobre isso, você dá cursos sobre isso, sobre manejo, e eu tenho certeza que é uma dúvida que todo mundo tem, sabe? Como chegou um filhote, né? O que fazer? Não entre em desespero, a primeira coisa. Não entre em desespero. Não entre em desespero. Porque, assim, tamanduá é realmente um animal complicado, porque cada indivíduo é um indivíduo diferente. E eu tive casos de, por exemplo, um tamanduá bandeira, ele aceitava ficar com todo mundo, mas ele não aceitava receber mamadeira de homem. Só a mulher podia dar mamadeira para ele, e assim por diante. E aqui a bisnaga e a tapioca também foram a mesma coisa, foram totalmente diferentes. A bisnaguinha ela já veio um pouco maior, a gente acredita que ela chegou aqui com 1 mês, e ela já comia no pote sozinha, né? Então ela ficou um tempo com o pessoal da polícia ambiental, eles alimentavam ela com coalhada, né? Então ela chegou aqui um pouco inchada, porque para quem não sabe, os tamanduás eles não conseguem digerir a lactose de leite de vaca. É uma gordura muito grande e eles não têm um organismo preparado para receber. Então, eles não digerem, então ela chegou aqui inchada, que, né, gera gases, diarreia, tudo, e a gente foi adaptando esse manejo. E eu vou falar que eu uso a mesma papa praticamente desde 2007. Porque para mim sempre foi aquela papa que deu certo, eu nunca tive problema. Fiz algumas adaptações que a gente conversou até um tempo atrás, né? E ela tá funcionando super bem. Então, assim, eu uso a mesma papa, assim, eu gosto de usar essa papa porque ela tem muito ingrediente natural, né? Então, são frutas e legumes naturais com a ração e o iogurte que eu mantive, então, por conta da flora intestinal, mas não tem segredo a papa. E uma característica deles é a temperatura, né, Carla? Sim. Assim, eles têm essa temperatura mais baixa, os Xenartras de uma forma Xenartras, geral, né? Eles têm a temperatura mais baixa. E não é um filhote, por exemplo, tem muita instituição que eu já ouvi falar que a gente adapta o manejo, o filhote para os nossos horários, né? E não é uma espécie que a gente consegue fazer isso, porque quando eles são pequenininhos ainda, a gente dá uma madeira de 3 em 3 horas, assim, a gente consegue ainda se adaptar. Mas quando eles crescem, eles vão dormir o dia inteiro e acordar de noite. Então, não é aquela espécie que a gente consegue fazer o manejo de acordo com o nosso horário, é de acordo com o horário deles. Então, a gente trabalha das 8 às 5, mas das 5 às 8 somos deles. Exatamente. É trabalho de mãe, né? Não tem jeito. E assim, às vezes as pessoas erram em insistir, né? Às vezes insistem, não está comendo, que desespero. E aí... força a alimentação e aí você pode ter outros problemas, né? De falsavia, de leite no lugar errado. E até um trauma mesmo do animal, né? Sim, e os tamanduás têm esse problema de falsavia porque a gente não consegue, né, ter acesso, a gente não consegue, limpar, né? De repente vai para os pulmões, gera pneumonia. Já ouvi falar de tamanduás que realmente foram a óbito por conta de pneumonia de falsavia. Então é muito complicado, a gente tem que tomar... E a gente tem que ter aquilo, né? Quando a gente recebe um filhote, a gente tem que pôr na nossa cabeça que a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter respeito, porque são eles são totalmente dependentes de nós e a gente vai cuidar deles por meses, não tem jeito. Né? Então, a tapioca, quando a gente recebeu, ela comia na seringa com aquele... como é que chama aquele negocinho de borrachinha de apertar? Ela não adaptou a mamadeira, pote, nada. A garrote, sabe? Aqueles garrotinhos de borracha. Então ela comia só com aquilo
E era de 3 em 3 horas, até certo tempo, e ela machucava muito a gente. Então, tipo, chegava num dia que você tava meio estressado e falava, ai meu Deus, tem que dar comida. Você tem que dar comida pra ela, sentar com um sorriso no rosto e vamos lá, tem da alimentação. Então, é um filho que a gente tem, né? A gente tem que, assim, a gente tem que largar um pouco, como é que fala? O mau humor, né? Você tá triste, a gente tem que cuidar dele de qualquer forma. Tá cansado. É verdade. A dedicação é muito grande a eles. Então, a gente, quando a pessoa fala, ai, como é fácil cuidar de filhote, eu falo, ai, passa um mês com a gente. Só um mês. Só um pouquinho, né? Eu tive a experiência da Mabu, né? Que para mim foi uma tatu canastra, para quem não conhece, né? E ela me ensinou muita coisa, né? E eu lembro que a Mabu, essa coisa de você falar que cada indivíduo, né? É realmente cada indivíduo. Às vezes a gente vai dar a mesma fórmula que todo mundo dá e dá um negócio errado, porque é aquele indivíduo. Né? Então as pessoas têm que ter muita tranquilidade nesse tipo, nessa relação, né? Isso. Agora a Mabu, ela só mamava dormindo. Então, para facilitar a falsa via um pouco. Era um desespero, porque você tinha que tirar ela do colo, assim, tirar ela da caixa e não deixar ela acordar, porque se ela acordasse, ela não mamava mais. Então tinha que tirar ela da caixa, colocar no colo, né? Era uma situação assim terrível. E muita gente fala isso de tamanduá também, que, por exemplo, se você está dando a refeição e chega uma outra pessoa, ele para de mamar, né? Sente o cheiro e para, né? Você já enfrentou isso alguma vez? Esse tamandaru Luca, né? A mãe dele foi a óbito depois do parto, foi até uma cesariana que foi feita no Zoo de São Paulo, e ela teve complicação, e ele era o filhote que não mamava com homem, não recebia mamadeira de homem de jeito, maneira, mas tinha isso também, a gente tinha que se trancar numa sala do setor, ou então em casa, a gente tinha que se trancar no quarto e era silêncio absoluto. Se você abrisse a porta, fizesse algum barulho assim, já parava. E ele tinha toda uma posição para mamar, ele não mamava na posição ideal, para evitar a falsa via também, ele mamava com a barriga para cima, segurando a nossa mão com a garra, e os pés para cima assim. Então, tipo, não sei como deu certo, mas ele tá, tipo, hoje ele tá um adultão, assim, maravilhoso. Mas cada filhote é de um jeito, não tem jeito. A tapioca era assim, ela era esse negócio de apertar também. A gente tinha que passar esparadrapo nas unhas, porque a gente não aguentava. Machucava muito as mãos. O Ale me ajudou muito também com as mamadas. E era cada bicho é um jeito, não tem. É muito difícil. É uma alternativa, né? Passar um esparadrapo na pontinha da unha, né? A Isabela lá no Zoo Brasília faz isso, né? Ela passa um esparadrapo. Porque realmente, às vezes, no início, eles têm muita resistência, né? De aceitar. E uma das coisas interessantes é a língua, né? Isso é muito importante. Eu estava até lendo sobre isso, né? Por que eles colocam a língua para fora? A língua do tamanduá ela é tubular, né? Bem comprida, do tamanduá bandeira chega a 40 centímetros de comprimento. Só que na base ela é achatada e ela tem uma força muito grande. Então, se aquela língua está para dentro enrolada, ele tem essa dificuldade de sucção. Então, essa morfologia da língua faz com que ela fique para fora e facilite ele engolir o leite. Tudo é um parâmetro para a gente saber também se está fazendo certo, né? Exatamente. Se está na posição certa. Porque ele só vai expor a língua se você estiver dando na posição certa. Senão ele nem consegue expor, né? Então, é um parâmetro também bom para a gente usar se está fazendo o manejo correto, né? E é uma dica também, porque às vezes a primeira mamadeira, né? Ele até pega, mas ele não consegue colocar a língua para fora. Então, a gente sempre, com a própria ponta da mamadeira, a gente fica cutucando dentro da boca para começar a forçar um pouco a língua a sair, mas acaba sendo instintivo deles também. Que legal. Isso eu não sabia, desse estímulo na língua. A gente fazia um pouquinho sempre para dar uma estimulada. Porque esse negócio da posição é muito interessante, porque principalmente a gente mulher, eu vejo assim, a gente já vira, né? Já é aquela coisa automática de neném, já vira de barriga para cima, mamadeirinha, às vezes eu vejo alguns vídeos, né? E se a gente observa como eles mamam da mãe deles mesmo, você vai ver que não é essa posição, né? O ventre virado para baixo, né? Eles praticamente deitados no chão, como se fosse um cachorro, né? Como o cachorro mama. Exato. E a teta é pequena, não é? Muito, o mamilo é super pequeno. Da mãe? O mamilo é super pequeno. Né? Então eles têm que ficar bem grudadinho mesmo.
E a boca deles também é diminuta, né? Então a gente tem que pensar também em tudo, até no tamanho da mamadeira, do bico da mamadeira, a abertura, que às vezes a gente pode colocar uma abertura, abrir muito o bico da mamadeira, sair uma grande quantidade de leite, eles não conseguirem engolir. São vários detalhezinhos que acabam sendo o sucesso, né, do manejo, aqui desde o primeiro dia. É verdade. E às vezes aquela mamadeirinha de gato mesmo, né? É. Eles conseguem pegar aquela Isso. mamadeira muito bem, né? E Geralmente às é vezes a que dá gente não mais acha, porque sucesso. vê o bico, né? Vê o tamanho do focinho, fica imaginando uma coisa, não, mas a teta é pequenininha. É pequenininha. Ele tem a capacidade. E isso é muito legal. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, da Ellen. Que está com uma duplinha de 5 meses. E a dúvida sobre crescimento ideal. Existem tabelas de desenvolvimento que podemos usar como referência? Então, eu indico o livro da Flávia, no Manejo em Cativeiro de Tamanduás, que lá tem, né, uma curva de crescimento, tanto do mirim quanto do bandeira. E eu acho super importante, porque assim, a gente sabe que, por exemplo, nas primeiras 3 semanas eles duplicam, né, o peso, em cerca de 12, 13 semanas eles triplicam, né? Mas é legal a gente ter esse acompanhamento, na verdade, das gramas mesmo, pra gente ver realmente se tá dando certo ou não, né? Porque, assim, a gente sempre fala, né, nos primeiros dias é normal eles baixarem o peso, porque eles vão se adaptar à nova dieta, então sempre vai ter uma perda de peso, normal. E depois disso, a tendência é realmente eles sempre ganharem mais peso. E a gente sempre fala, assim, reforça com todo filhote, você tem um processo de adaptação, né? Você tem que lembrar que você não está fornecendo o leite, por mais que sejam sucedâneo de cães, de gatos, né? Que encontra. Tem gente que alimenta com sucedâneo de cães muito bem, tem gente que alimenta com sucedâneo de gatos, tem gente que alimenta com leite de cabra batido com ração. A gente encontra N fórmulas, né? E pessoas que criam muito bem dessa forma. Mas, independente disso, não é o leite que ele está habituado, né? Então, você precisa fazer uma transição. Às vezes, na chegada, a gente recomenda um soro com glicose, né? Só para dar aquele... Só isso. Up, né? Dependendo como o filhote chega, né? Que nem a tapioca e a bisnaga, elas chegaram aqui pós-colisão com o veículo, né? Então, a gente não sabe quanto tempo elas ficaram longe da mãe. Então tem que ter esse acompanhamento, tem que ter esse primeiro exame, né, esse exame clínico, porque a gente não sabe quanto tempo. Então, às vezes elas ficaram ali, sei lá, 12, 14 horas sem se alimentar, né, estão desidratadas, estão subnutridas, já estão com a glicose baixa, então isso é um problema muito grande. Então tem que ter essa intervenção, a gente tem que tomar cuidado. Então, por isso que é bom também a gente saber qual é a procedência desses filhotes, né, porque a gente tem que saber o que fazer na hora que eles chegam também, a gente tem que estar preparado para tudo, para todos os casos. Exatamente. Justamente porque e uma coisa também que eu fico impressionada com o tamanduá é que eles não demonstram estresse. É diferente. Você pega um carnívoro, né? Assim, qualquer animal ele demonstra estresse. O tamanduá parece que é aquela coisa sempre estável, né? Quando na verdade ele está explodindo por dentro. E uma das coisas que a gente observa é aquela secreção, não é? Aquela secreção branca. Os tamanduás, quando eles estão num pico de estresse, né? Até não precisa nem ser um pico, assim, pode ser algum motivo que levaram eles a algum nível de estresse, assim, começa a sair uma secreção branca, assim, nos olhos, parece uma lágrima, assim, bem grossa, né? Parece um leite, né, que a gente fala. E aquilo é um dos indicativos. E baba também, né? É indicativo de estresse. Baba. Eu vivenciei uma experiência, assim, mas foi pelo Zap, né? Uma pessoa num CETAS tinha recebido um filhote. E aí, ela, na melhor das intenções, colocou esse filhote com uma fêmea que estava já no CETAS. Tinha uns 2 dias, né? Mais ou menos. E aí eu falei, não faz isso, porque não é o filhote dela. Você não sabe como que ela vai reagir a isso, né? Mas ela falou, não, mas o filhote está tão bem agarrado nela. Eu falei, mas ela pode não estar bem, né? E aí, quando eu falei assim, tira uma foto dela para mim, por favor. Aí ela tirou a foto e eu vi a lágrima
Ai, que essa dó. secreção branca, sabe? Uhum. E aí tive a oportunidade e tal de explicar para ela, tira o filhote, cria na mão, né? Mas não é o filhote dela. Então, o estresse deles ele não se manifesta da Não. forma como, né, a maioria dos animais. Isso Uhum. prejudica muito a nossa avaliação e nossa É. percepção em relação ao bem-estar deles, né? Aí que vem o feeling, né? E a feeling é a nossa experiência também, né? De tantos anos trabalhando com Exatamente. a espécie. Porque às vezes, Uhum. até no comportamento mesmo, um negocinho que ele faz assim, você fala, não tá normal, né? É, Eu sou meio exato. sensitiva, assim, eu olho assim e falo, tá andando diferente, não sei o que tá acontecendo. Eu sou meio Uhum. chata até assim com isso, mas Não, mas quem começa, né, a vivenciar muito e trabalhar com vários filhotes, você já vai pegando esse uhum, feeling do olhar, sim, né? Às uhum, vezes o piscar dele, a forma que ele né? tá dormindo mais do que o habitual, né? E a Isso. gente já começa a sentir que tem alguma coisa que não tá legal. Uhum. Até a forma de dormir. Teve uma Sim, vez que uma moça me perguntou, me tirou uma foto de um emboladinho, sabe? E, e aí eu falei com ela, tenta colocar alguma coisa para ele agarrar, porque isso é importante para ele, né? sim. Ele colocar alguma coisa para ele agarrar, para ele não ficar naquela posição do eu não tenho o que fazer, né, com as minhas Sim. mãos. Né? É, tadinho. É Não porque ele tá sabe? acostumado, né? Os filhotes estão acostumados sempre a dormir agarrado ao pelo da mãe. Então, quando a gente. Uhum, É outra coisa que a gente precisa pensar também quando eles chegam, né? A gente precisa ter ou um cobertor ou um bichinho de pelúcia, porque além de ser uma segurança para ele ficar segurando o tempo todo e não perder esse instinto, é algo que vai ficar com o cheiro dele ali. Então ele vai sempre saber que se ele estiver perto daquele, ele vai estar seguro. Como se fosse a mãe, que eu chamo de mãezinha, né? Eu coloquei o apelido de mãezinha. Então é isso, a gente precisa dessa segurança também, porque o cuidado parental de tamanduás das 3 espécies é intenso, muito intenso. Né? Então, o uhum, tamanduá-bandeira fica com eles aí, um filhote por cerca de 6 meses, o mirim por 4, o i um pouco menos. Então, mas assim, é intenso o tempo todo, ela carrega o filhote nas costas, né? Quando eles começam a ter um pouco exato. mais de idade, eles vão descendo um pouco, vão forrageando junto com a mãe para aprender, mas a maior parte do tempo eles estão ali grudados, né? Então a gente tem que pensar nisso Uhum, quando a gente está fazendo esse manejo deles também. Super importante porque a gente pensa também no psicológico. Né? Não adianta é você dar verdade. a melhor alimentação do mundo, fazer o melhor recinto do mundo, sendo que ali a parte do cuidado parental não existe mais. É, exato. E Né? estão perguntando aqui que tipo de leite a gente usa para filhote Vamos recém-nascido. passar a lista. É, Exatamente. Você falou que usa sempre a mesma fórmula, né? Que você está sempre. habituada. É. E é uma E coisa que. essa fórmula é a base de quê? Então, a minha fórmula é a base tudo sem lactose, né? Então é o leite sem lactose, creme leite, a primeira, né? Logo que o filhote chega, é o meu sucedâneo, é o creme de leite sem lactose, o leite sem lactose, gema de ovo e mel. Sempre eu aprendi com a Mara e para mim sempre foi Uhum. super sucesso essa. Então os filhotes se desenvolvem bem, aí a gente vai adicionando os itens, né, à medida do tempo que eles. Na verdade, eu vou adicionando item, tipo, quando eu vejo que o ganho de peso vai se mantendo uma linha, né? E se ele não tá ganhando mais peso, a gente adiciona um item e assim por diante. Aham. Mas Isso é é importante. A gente sempre ir adicionando os itens novos, um por um, né? isso. Você Tá. dá uma fórmula, mas se você for adicionar alguma coisa, vai um por um. Porque aí Uhum, você vai saber o que está dando certo e o que está dando errado, né? Porque exatamente. às vezes a gente coloca um monte de coisa junto e depois não sabe, aí tem que tirar É. tudo e de um em um, né? Não, e sem contar que Mas, a sensibilidade dos tamanduás para sabor é muito difícil. Né? é, Todos que eu cuidei até hoje, se você coloca, por exemplo, eu tô dando esse primeiro sucedâneo, aí eu vou colocar a ração, se eu coloco 10 gramas de ração, já acabou, já tem que voltar para o primeiro sucedâneo e colocar só 3 gramas de ração e assim por diante, porque uhum, eles sentem muito gosto. Eu acho que o pior item para colocar na papa é a beterraba, que até eles aceitarem o sabor da beterraba é um terror. Então é sempre aos pouquinhos, a gente vai adaptando. Isso comigo, né? Não uhum. sei se já teve gente que colocou direto e deu certo. Eu espero que sim, porque comigo eu tive o azar. Então, é incrível. A gente cuidava dos filhotes com uma. A gente usava o leite sem lactose, usava fórmulas com ração, né? E tudo. Aí veio um sucedâneo. E Uhum, esse sucedâneo, eu vi que estava sendo utilizado, é um que tem para cães, um para gatos, né? Então estava sendo utilizado por muita gente, muitos centros de triagem, a gente naquele grupo de nutrição, muita gente uhum, fala, né?
Não, usa esse que é sucesso, usa esse que é sucesso e tal. E aí a gente resolveu tentar esse sucedâneo. As 2 primeiras vezes eles desenvolveram reações alérgicas, né? Que é um... Eu falo, gente, como é possível, né? É aquilo que você falou. É super individual. Você pega um leite que está dando certo com vários tamanduás que têm uma experiência dentro do centro de triagem. Então, é muito realmente individual. O conselho que a gente dá sempre é assim, siga uma fórmula, né? Siga uma fórmula e vai indo. Se a fórmula tá fazendo ele ganhar peso, né? As fezes, a gente precisa sempre considerar, né? Formato, né? A frequência das fezes. Então, vai indo com essa fórmula e vai acompanhando o ganho de peso, né? Sim. Parou de ganhar peso, vamos melhorando essa dieta e aumentando. E em termos de suplementação, ele está perguntando aqui se chega a suplementar com vitamina K e taurina. Vitamina K a gente faz injetável a cada 6 meses, né? E a taurina a gente deixa na ração de gato mesmo. A gente não faz suplementação, a gente oferece a taurina pela ração de gato. É uma coisa interessante esse negócio da taurina, porque são algumas coisas que vêm... Eu lembro quando a gente começou a trabalhar com o tamanduá, isso no zoológico do Rio ainda. Eu lembro da história da taurina, né? Que todo mundo migrou da ração de cachorro para a ração de gato por causa da taurina. Eu peguei essa época também. Não sou tão novinha assim. Então foi aquela coisa assim, todos os zoológicos, né, migraram de um para outro. E eu lembro na época que eu questionei a relação da vitamina A, porque a vitamina A e a K, elas interferem uma na outra, sabe? Então, assim, eu lembro que eu tive esse questionamento, mas tudo bem, a questão era mais importante da taurina, vamos, né, trabalhar. E agora, em 2018, tem um trabalho mostrando que tamanduá sintetiza taurina, né? Que o problema está no tipo de proteína que você oferece. Então, foi todo mundo, né, agora com o modelo cão de novo. Então, tem um monte de coisa nova acontecendo, muita coisa para se descobrir em relação aos tamanduás, né? Mas isso é muito bom, né? Porque a gente vai adaptando realmente as dietas e fazendo com que eles fiquem cada vez mais saudáveis em cativeiro, né? Porque pegar um bicho que come 30 mil formigas por dia, a gente adaptar isso num sucedâneo é muito difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. E é legal e a relação. Essas dúvidas também de manejo, né, alimentar, porque assim, gente do Brasil inteiro já escreveu para mim, né, perguntando sobre como é a papa, e assim, cada um tem sua realidade, né? Então uma vez escreveram para mim do interior do Ceará, e aí eu falo, como é que eles vão conseguir esse sucedâneo de cachorro e gato, que eu não acho aqui em Parnaíba, né, que é uma cidade de 200 mil habitantes. Então assim, tem itens que eu não acho aqui, leite de cabra eu não tenho. Então, assim, a gente tem que adaptar, por isso que é legal ter uma diversidade de dietas também, de receitas, por conta disso também, porque às vezes a nossa realidade é outra, o dinheiro também que a gente não consegue comprar, né? Então, a gente... É legal porque, assim, dá sucesso com diferentes receitas, né? Então, isso que é importante também para eles. Exato, porque a gente ainda não conseguiu fixar os níveis nutricionais, né? Então... Porque a partir do momento que a gente conseguir fixar os níveis nutricionais e identificar certos ingredientes que possam, de repente, causar um tipo de alergia ou outro, é sucesso, né? Com certeza. Esses dias, também, um mirim também, né? A técnica entrou em contato e me perguntou, e ela estava com receio de colocar ração na dieta, né? No leite. Eu falei, vocês precisam ter segurança. A gente pode fazer essa dieta com N ingredientes. Não necessariamente a gente precisa usar ração. A gente pode usar outras fontes, né? E fazer de outras fontes. Mas é muito importante que a equipe ela esteja coesa, né? Sim. Olha, nós vamos fazer isso, né? E pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas é essa linha que nós vamos seguir, entendeu? Então, é uma coisa bem... Né? Não é que o bicho vai vir a óbito no dia seguinte, né? Simplesmente ou ele vai negar, ou ele vai começar a emagrecer, vai ter diarreia. Então, são coisas que a gente consegue se adaptar, tem tempo para se adaptar. Não é um veneno que o bicho vai morrer em dias, né? Então, Exato. Não pode ter medo, né? Então, se você pedir a opinião de uma especialista, você fala, vamos tentar, então vamos tentar. Vai com confiança.
Uhum. Mesmo porque, assim, é como a gente falou, natural já não é, né? Natural não é ele lá na mãe. Você Uhum. pegar uma ração, você pegar um sucedâneo de cão, você vai encontrar ingredientes ali que também não são, né, Sim. naturais que ele vai encontrar lá. Então, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tínhamos um macho que na época reprodutiva saía secreção e inchaço no olho. Isso ocorre na época reprodutiva? Você sabe? Não tenho relato disso, não. A não ser, ele ficava próximo de alguma fêmea? Porque às vezes a fêmea podia estar no éster e não tinha contato com ela, ele ficava naquela ânsia de tentar ao contato É, com ela. Pode ser um estresse vindo daí. até uma ansiedade mesmo, É, né? Da ansiedade. proximidade, pode ser. Deixa eu ver aqui. Aí, Inara, aqui no sul, todos os mirins que chegam não aceitam por nada a papinha mamadeira. Criamos muito apenas com cupim e deu super certo. Nunca precisamos suplementar também. Isso Mas desde adulto? pequenininho, Inara? É, Ou adulto, porque adulto realmente, né? quando chega de vida livre, é um terror pra gente dar É, ao sucedâneo, porque assim, como eles estão acostumados a se alimentar realmente de formiga, cupim, eles começaram a tomar uma sopa, né? Porque o nosso sucedâneo é uma sopa, com sabor uhum. completamente diferente do que eles estão habituados. Geralmente adulto a gente não, é bem difícil mesmo se adaptar ao sucedâneo. Mas filhote, No Setas do Rio, eu ainda usava muito gema de ovo crua, uhum, sabe? Apresentava e eles, né, se sim, interessavam pelo cheiro, começavam, e aí eu ia acrescentando a papinha ali na isso. gema até Que eles, é, né, quando não que é, tinha condições de soltar imediatamente por algum motivo, né, e uhum, a que gente não é queria sondar. É quase o desmame, né, dos filhotes também. De vez em quando tem filhote que não aceita de jeito maneira sair da mamadeira e a gente tem que se virar nos 30 também. Gema de ovo, vinagre, iogurte, tudo pra gente tentar Exato. fazer. Uhum. E pegando esse gancho, né, vocês sabem que saiu uma ração de tamanduá, né? Que foi assim um sonho de consumo da nossa vida, porque a gente vem falando sobre isso, né, Karina, há muito tempo, sobre gente, não é possível que a gente não encontre uma forma, aquela língua daquele tamanho, Sim, pegajosa do jeito que é, coisa né? mais fácil do mundo de comer ração. Exato, de aderir a um grânulozinho, não é possível que a gente não consiga. E uma empresa, né, ela aceitou esse desafio, formulou, o Lucas, zootecnista aqui do Zoo de Brasília, ajudou na formulação. E, assim, a gente começou a testar e foi sucesso total. Eu acho, assim, particularmente, que vai ser realmente o futuro, né? Tanto É. para o processo de adaptação, que a gente pode trabalhar N coisas, né? Inclusive, palatabilizantes, a gente sabe que eles têm Uhum. papilas gustativas importantes, né? Sim, Assim, então, a gente pode trabalhar várias coisas para favorecer, para facilitar esse tipo de adaptação, né? sim, Você vê com isso também certeza. Eu vejo essa porque possibilidade? eu vejo até que é difícil para eles, né, tomar essa papa, porque tem N maneiras deles tomarem essa papa. Tem bicho que toma, parece que tá tomando uma madeira, põe a língua para fora e fica puxando que nem um canudinho. Tem bicho. A tapioca é uma que ela dança na papa e fica lambendo a papa, as patas depois, né? Então, eu já vi mirim que ele pega tipo um gancho, uma concha com a unha e fica lambendo dentro assim da pata. Então, assim, eles se adaptam, né? Mas não é o ideal. Também vejo isso, que É, não é pois o é. ideal para Não é eles. nada natural, né? Fora que Não. fezes, fica, Nossa, né? Tem, assim, é muito difícil encontrar fezes de tamanduá em vida livre, é. né? Mas 5 anos de vocês têm, assim, delta, 5 anos sem fezes de tamanduaí. Só nas pois é. capturas mesmo, né? Na hora da contenção, a gente viu. Mas a gente procurar. A gente ficou embaixo da mãe com o filhote quase 3 meses e a gente não viu nem E não urinar, viu, nem né? defecar. Se alimentar a gente viu muito, mas Uhum, defecar e urinar. Aí eu tô pois percebendo é. uma coisa que nem. Aqui eu não sei de outros tamanduás, mas aqui a gente sempre deixa uma caixa de transporte de cachorro e gato dentro dos recintos, né? E elas urinam e defecam dentro das caixas. Tanto a bisnaga quanto a Sério? tapioca. Graças a Deus, que a gente adora limpar assim. Será que eles gostam de algum lugar escondido, por isso É, que a gente não vê? Pode isso que ser, eu tô pensando. né? Pode ser. Porque é uma característica assim que eu não observei nos bandeiras que eu já tinha cuidado, né? Os bandeiras eu nunca Uhum, tinha visto, mas os bandeiras a gente acha com mais frequência em campo, tudo, mas mirim muito difícil de encontrar pois é. também.
Aqui no Delta, então, que eles e frequentam manguezais, é muito difícil porque, né, cai na água, cai na lama, a gente perde mesmo, não tem jeito. e eles ainda gostam de ficar em água, né? A gente observa É. isso em voo, né? Eles vão pro Bandeira, laguinho demais. e defecam. Uhum. Exato. Bandeira, você tem que Então, ter um, né, no recinto de Tamanduá Bandeira e Mirim, você tem que ter um laguinho, porque além deles gostarem mesmo de, a gente fala de tomar banho, eles entram na água, né, parece que eles ficam se esfregando e defecar também, super importante, é acho que é um bonitinho estilo. demais, né? Ah, só a coçadinha. Aquela coçadinha, né? É, É muito bonitinho. A Paola está perguntando aqui, Karina, você citou o uso de iogurte no início da live. Você usa para filhote? uso desde o primeiro, logo depois desse sucedâneo, né, desse sucedâneo inicial, de leite, creme de leite, ovo e mel, o próximo ponto é o iogurte para dar uma ajudada na flora intestinal também, mas também sem lactose, que a gente viu que dá muita diferença também. Eles produzem muitos gases, dá dó, assim. É, incha, né? Direto. Uhum. A Carol está perguntando se a gente tem relato de problema relacionado à osteodistrofia, que é muito comum em outros mamíferos, mas ela escuta pouco em relatos com tamanduá. Eu nunca Eu, escutei eu também. nunca tive relato de osteodistrofia em Ah, tamanduá, não. Eu tive na tatu canastra, uhum. né? A gente teve um problema, um Xenartra, assim, que eu atribuo ao tempo, né? Que é uma coisa que a gente não considera. Quando a gente dá um sucedâneo, por exemplo, de cão e de gato, a gente está trabalhando ali com um tempo de desmame de 28, 30 dias, né? A gente não está trabalhando 4 meses, 6 meses de desmame. Uhum. Então, é natural que logo no início ele tenha aquele boom de crescimento. Sim, E às vezes, né, a estrutura óssea ela não não acompanha, dá né? conta, não acompanha, e foi o que aconteceu com a Mabu, né? Uhum. Então, ela cresceu muito, né? A estrutura óssea não aguentou e a gente teve fratura. Uhum. Mas depois consolidou bem, a gente ajustou a dieta, né? Uhum. Diminuiu e aí consolidou bem. Mas esse é um problema que a gente não considera, né? Quando a gente usa Não. sucedâneo de cão e Uhum. gato, que a gente está utilizando, mas para um animal que vai desmamar com 28 dias. Então, É. sempre a gente tem que considerar mesmo o requerimento energético da Sim. espécie, né? 70% do requerimento de um mamífero placentário É. comum. Né, além disso, tem essa característica deles que é super importante a gente levar em conta, né? Além da temperatura mais baixa, também é Uhum, o metabolismo super baixo, né? Em comparação aos outros mamíferos, então, além de comportamento, a uhum. parte de nutrição também faz muita diferença. Exato, exatamente. Aqui estão perguntando para a gente do risco de fornecer ovo cru. E em seguida fala da gema de ovo crua como risco de contaminação por conta da salmonelose. Assim, Uhum. a gente não gosta de dar nada Não. cru. Isso aí é fato. Não Uhum. gosta. Né? Eram situações excepcionais para fazer com que ele aceitasse alguma coisa, porque Uhum. né, para animais adultos. É. Mas em filhote, a gente costuma cozinhar, né, É. cara? Assim, E... acho que foi a bisnaga que a gente colocou cozida, ela não aceitou e a gente teve que cozinhar, a gente teve que dar o cru a primeira vez para ela adaptar o sabor, né? Porque como ela tomava coalhada pura, né? Ela Uhum. chegou um boom de sabor ali de aquela gema, ela não curtiu e aí a gente teve que dar cru a primeira. Mas depois a gente Pois é, já começou de então novo. tem situações, mas a Uhum, gente tem um componente na clara do ovo cru chamado avidina, né? Então uhum, é muito importante que a gente não forneça ovo cru, né? Não só pelo risco da salmonela, mas por conta da avidina também. uhum. Aqui, a Kiki já está tirando vantagem, dizendo que as fezes do cocô lá dos tamanduás são lindos no zoo de Itatiba. Ela tá E, com a, e são ela tá com a mesmo. bisnaguinha, Kiki. Aí, ó, ela me mandou a foto e são mesmo. Uhum. A Nutriexote, que a Tati está falando aqui da ração como um grande avanço, e a Tati deve ter participado disso também junto com o Lucas, com certeza. É lindo ver. Inclusive, o Mirim, lá de um criador que está no sul testando a ração, já reproduziu e a filhotinha está já aprendendo a comer a ração junto com a mãe. É a Ah, que coisa mais linda, né? demais! Então, Super importante também que já os filhotes já não, começam. abre assim um campo absurdo da gente trabalhar. A Ellen está perguntando aqui, em caso do mirim, quando dá para começar tirar o bico da mamadeira?
um bebê órfão de 30 dias e está se batendo com o bico. Há alguma sugestão ou dica que possa auxiliar nessa adaptação? Olha, eu já vou direto para comida no potinho, se puder. Assim, porque é muito mais fácil para a gente no manejo do dia a dia, né? E para o filhote também, depois ele não sofre tanto com desmame, né? Porque eu já cuidei de filhote de bandeira que eu fiquei até, acho que tinha 8 meses, e eu carregando o filhote para cima e para baixo, e ele não queria largar a mamadeira de jeito maneira. Então, quanto mais cedo, não vai fazer muita diferença na vida do filhote, se tirar a mamadeira. Verdade. Então, assim, para Concordo. facilitar para a gente, a energia para a gente e para ele no futuro, quanto mais cedo você conseguir tirar, melhor. E aí as sugestões são essas, então você conseguir pôr, sei lá, um pouquinho de iogurte sem lactose, até um vinagre que a gente fala que tem o sabor e o cheiro semelhante a cupim, para ele chamar um pouco de atenção. Um pouco de, eu já usei até manga batida, que eles gostam, né, de fruta, aí Eles gostam. E é um enriquecimento também, você vai tentando todo dia uma coisinha nova, assim. E a laranja, né? A Isabela está aqui, ela fazia um monte de enriquecimento com laranja, os tamanduás amavam, né? É super legal a laranja. A tapioca não é muito fã de quase nenhuma fruta. Não? A bisnaga comia, que aqui em casa a gente tem goiaba, manga, cajá, siriguela, a gente tem milhares de frutas, ela comia todas, né? Era super legal, a gente comprava abacate, colocava para ela, agora a tapioca sem chance. Aí. Cada bicho é um... Filhos, né? Mesma mãe, temperamentos diferentes. Não, totalmente. A bisnaga era mais arredia, a tapioca já é super tranquila. Cada um de um jeito, não tem jeito. A gente vai se adaptando a eles. A Angélica está perguntando quantos dias um tamanduá mirim pode ficar sem defecar? Uma excelente pergunta, viu? Ótima porque pergunta. Tira a gente do sério. Nossa, né? Os primeiros tamanduás a gente chora porque eles não defecam. Ficam... A tapioca chegou a ficar 12 dias sem defecar. Eu até conversei com você na pergunta e falei, agora ela falou assim, não, fica calma que ela vai defecar. Barriga parecendo uma bexiga dura, mas ela defecou. 12 dias foi o meu limite, assim, mas eu já vi casos de 15, 16 dias, assim, filhote, né? Adulto, com sucedâneo, a tendência é eles defecarem todo dia, né? Dia sim, dia não. Mas é normal, os filhotes assim podem ficar até, principalmente a primeira, assim que chega o filhote, a primeira demora realmente quase 2 semanas aí. E eu acho que isso tem uma importância, sabe? Eu quero ainda estudar, né, essa relação das fezes com a produção da vitamina K e tal, porque eu sei que tem muita coisa de tamanduá que a gente pode resolver resolvendo um cocô, literalmente, né? Porque eles têm isso, essa necessidade. Se você observar a fisiologia digestiva deles, eles têm uma porção saculada ali, indicando, né, que realmente o alimento precisa parar um certo tempo para absorção, para né, do organismo. Então, a gente ainda tem muita coisa para descobrir, mas o fato eles ficam sem defecar durante muitos dias. Em vida livre, a gente quase pira. Em vida livre, os tamanduás bandeira, eles ficam até uma semana, né? Sem defecar, uma vez por semana. A preguiça fica uma vez por semana. Então, eu acho que é característica do grupo mesmo. Eles terem essa parte... Como o metabolismo é baixo, eles demoram muito tempo também para absorver nutriente, se alimentam de alimentos pobres energeticamente, né? Então, eu acho que deve ser toda essa adaptação. E aqui tá, a Lari deu uma ideia ótima aqui que ela usa. Ó. Ela está dizendo que uma das tamanduás que ela trabalhou, quando ela quer que faça coleta de urina, coloca ela na caixa. E aí dá super certo, ela coleta a urina e pronto. Aqui tá assim também agora, a coisa mais fácil. A gente põe na caixa e já coleta. Agora, fezes e urina, as duas juntas, que elas... E depois que a gente tirou, que a gente tava fazendo o sucedâneo com frango, né? Lembra que a gente conversou? Eu falei que a tapioca, ela começou a demonstrar alguns problemas de pele, parecia alergia. E, cara, melhorou 100%. A gente achou que era produto de limpeza. Ela tá super bem. E as fezes estão assim... Nunca vi umas fezes tão bonitas. Né? É engraçado que tamanduá mirim, a gente tem mais facilidade de acertar as fezes do que bandeira. Você já percebeu? Né? Bandeira sempre difícil acertar tudo. Porque você vai dar a mesma papa para um, para outro. Você olha o tamanduá bandeira, aquela... Né? Aquela coisa diarreica. E
o mirim tem aquela formação, com um pouco de muco e tal. A gente falando de cocô essa hora, né? O pessoal realmente, todo mundo já jantou. A Isabela Mas é falando isso que aí, aqui quem cuida fezes... de... Ah, cuida de bicho, não tem isso não, gente. É igual, é Não, só o filhote. A é. Isabela falando que é A só dar Angélica tá banho que falando ela que... defeca. Aí eu falei, aqui as duas, elas não curtiam banho de jeito maneira. Vinha uma água, elas saiam correndo. Aqui é a caixa mesmo. A Angélica está dizendo que costuma dar uns tapinhas bem leves na barriguinha e nota que melhora. É, Massagem é realmente, assim, bom uma também. massagem, né? Uhum. Às vezes colocar para andar um pouquinho, né, Na na grama, grama, assim, fazer uns movimentos, uhum. eles acabam estimulando É super importante a isso com defecar. filhote, porque por mais que a gente fale que eles estão sempre grudados na mãe, não desce pro chão, é bom sempre colocar eles no chão. Eles têm que ser, né, desenvolver musculatura, tem que desenvolver essa parte também metabólica de defecar, fazer, urinar sozinho, né? Então tem que colocar eles no chão, assim, mesmo que tiver uma semana, 2 semanas, eles vão chorar, mas a gente perde um pouco da dó e faz eles ficarem mais fortes, né? É. Eles vão se desenvolvendo melhor também. Aqui estão perguntando qual a base de macro. Nossa, já está acabando, carinho. Qual a base de macronutrientes básicos de uma dieta de filhotes e adultos? Bom, eu não trabalho com menos de 30% de proteína para tamanduá jamais, né? Seja filhote, seja adulto. Filhote um pouco mais, né? Então, eu trabalharia, normalmente a gente trabalha com 32% de proteína, né? A gordura também, uma boa gordura, 10, 12%, né? Não muita gordura, porque a gente está trabalhando com um filhote com um metabolismo um pouco mais baixo. E a Mas é tendência isso que eu deles uso, uma é engordar proporção. mais fácil, né? Exato. E a gente tem problema de obesidade, né? Com tamanduá em cativeiro. Você vê assim, tem tamanduá que em vida livre, tamanduá bandeira, eu vi com os meus próprios olhos, né? Tamanduá, fiquei com vergonha dos tamanduás que eu cuidava. Tamanduá, vida livre com 28 quilos, do tamanho de um que tinha 50, né? No zoológico. Então, Mas os tamanduá mirins fica até gordo, que, gente. vou te falar que eu fiquei bem feliz, assim, pelo andar da carruagem, porque, assim, aqui no Delta, a gente capturou algumas, todas com 5 quilos, assim, o score perfeito, né, não tem nem o que falar. Mas é bom pra gente já também ficar, né, começar a adaptar também alguma coisa pra eles também, cativeiro aqui, mirim come super bem, né, que a gente tá falando, é muito mais fácil da gente alimentar eles do que os bandeiras. Com certeza. Deixa eu ver aqui, eu vou gravar essa live, gente, pode ficar tranquilo. Só a gente acabar antes de 1 hora, né? Quando ele começar a apitar dizendo para acabar, aí a gente tem que encerrar, porque senão eu não consigo gravar, né? Deixa eu ver aqui um pouco. Eu esqueci, né? A gente fez um roteirinho falando sobre milhares de coisas. O peso deles ao nascer, isso é uma boa coisa. Às vezes as pessoas precisam de um parâmetro, né? Sim. Qual o peso deles ao nascer? O bandeira, ele nasce aí com entre 1 quilo, 1,5 kg. Se a gente for ver um filhote bem pequeno, porque a mãe tem 25 quilos, né, geralmente. O mirim com 300, 400 gramas. Uma fêmea adulta aí com 5 quilos, que nem eu falei. E o tamanduá, que tem uma mãe aí que vai estar com 180 gramas, eles nascem com 30 gramas. É um filhote muito grande para a espécie, né? Então, por isso que a mãe até solta antes, porque o desenvolvimento é muito rápido, né? E é no tamanduá que ela deixa, às vezes, ele num canto? Todas Não as é noites. isso que vocês observaram? Todas as noites. Todas Enlouquecendo as a noites? gente. Porque assim. Tipo, fica aí no seu canto que eu vou comer e depois eu volto, entendeu? Se for ver, é uma poupando mesmo energia, né, para ela, porque ela com 150 gramas, ele com 30, é uma porcentagem muito alta para ela carregar. 20%. Então, assim, eu acho que é para realmente poupar energia, mas ele fica quietinho ali no começo, né? Depois ele já começa a se movimentar mais, tudo, mas eles se encontram e vida que segue. Ela leva ele para um canto ou dorme naquele mesmo lugar. Super legal, assim, o cuidado parental super diferente. E eu acho que o mirim faz a mesma coisa quando ele tá muito grande, o filhote já, para soltar, assim, ele também deixa ele guardadinho aquela largada, né? porque, cara, é muito. Imagina você sair para se alimentar, ficar 5, 6 horas se alimentando com uma mochila nas costas, super pesada. Tá ouvindo, Isabela?
É para deixar o filhote num canto, entendeu? Não é preguiça, né? Preguiça você tem que Não é carregar. preguiça que fica grudada, entendeu? É para deixar o filhote no canto, ela vai me matar depois. Mentira, gente, ela não faz isso não, tá? E se precisar de cuidar do tamanduá, você pode mandar para mim, tá? Porque aí a gente cuida junto, Nossa, a tá gente bom? pode, com certeza, até hoje ainda não apareceu um pra gente, graças a Deus, ele não chegou, felizmente, né? E que muita Com gente, certeza. quando, por conta desse tamanho, a gente acha que o tamanduaí, ele é filhote ainda, né? E ele se desenvolve muito rápido e ele se vira sozinho, sem a mãe, com certo tamanho, né? Então, a maioria dos que a gente recebeu aqui ainda estavam com aquele pelo bem fininho, que você sabe que é um filhote, mas a gente fala, não solta, que a chance de você ter sucesso com ele solto é muito maior do que a gente cuidar ainda artificialmente. Ai, gente, vai acabar. 15 segundos restantes, né? Aí, Cá, muito obrigada. Obrigada a Foi, você. assim, maravilhoso, viu? Ter você aqui. Um grande Beijo, beijo. gente. Gente, Obrigada.